Olá! Você está ouvindo o podcast de Geoestima. No capítulo anterior, começamos a falar sobre o controle Q/A/Q/C de forma geral, explicando como funcionava. Hoje, vamos nos concentrar nas amostras de controle e na avaliação de precisão e exatidão. Fiquem conosco para continuar conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero-metalúrgico no Chile e no mundo. Já falamos em termos gerais sobre o processo de Q/A/Q/C. Agora falaremos sobre as análises químicas, laboratórios e amostras de controle. É importante começar dizendo que as análises químicas são a base de informação para a exploração, a caracterização de depósitos geológicos e a avaliação de recursos, daí a importância do controle de Q/A/Q/C. Em um estudo de amostragem, devem-se analisar as provas de heterogeneidade e provas de duplicados. Enquanto que nas revisões de laboratório deve-se verificar a preparação mecânica das amostras, como provas de moagem, além da inspeção rotineira do laboratório de análises químicas, que inclui inserção cega de amostras de controle e verificações de interlaboratórios. Além disso, existe a regra geral de que se utilizam 2 laboratórios durante uma campanha de amostragem. O laboratório primário é onde se analisam as amostras ordinárias do dia a dia. Por outro lado, o laboratório secundário ou árbitro é geralmente um laboratório de alta reputação onde se reanalisa uma porção representativa das amostras testadas no laboratório primário. O controle Q/A/Q/C inclui a apresentação regular de amostras ordinárias ao laboratório primário, acompanhadas por uma certa proporção de amostras de controle cegas. Essas amostras são apresentadas como cegas para os analistas, com o objetivo de avaliar objetivamente a precisão e a integridade do processo analítico. Assim, os analistas as tratam como qualquer outra amostra, sem saber se contém ou não os analitos de interesse. O controle Q/A/Q/C também inclui a apresentação regular ao laboratório secundário de uma porção das amostras ordinárias, previamente analisadas no laboratório primário, também acompanhadas por uma porção de amostras de controle cegas. Agora falaremos sobre as amostras de controle, tão importantes para o Q/A/Q/C. Blancos são amostras grosseiras e polpas de material estéril, que são analisadas pelo laboratório primário e utilizadas para avaliar a contaminação no laboratório primário. Estas amostras devem ser processadas imediatamente após as amostras de alto grau. Os padrões são materiais de referência certificados ou CRM, amostras com graus muito bem estabelecidos e analisadas pelo laboratório primário. Os padrões são utilizados para avaliar a precisão do laboratório primário, para o que se sugere pelo menos 3 padrões para cobrir a faixa de graus, ou seja, padrões de alto, médio e baixo grau. Os duplicados de campo são obtidos repetindo a amostragem nas proximidades da localização original. Ambas as amostras, originais e duplicadas, são analisadas pelo laboratório primário e utilizadas para avaliar a variância de amostragem, ou seja, a precisão. Os duplicados grossos são geralmente obtidos após o primeiro passo de trituração e divisão. Ambas as amostras, originais e duplicadas, são analisadas pelo laboratório primário e utilizadas para avaliar a variância de amostragem devido à preparação da amostra. Os duplicados de polpa são a segunda divisão da subamostra final pulverizada. Tanto as polpas originais quanto as duplicadas são analisadas pelo laboratório primário. Essas amostras são utilizadas para avaliar a precisão analítica no laboratório primário e também para avaliar o limite prático de detecção. Finalmente, existem as amostras de controle, que são o duplicado da amostra original rejeitada, seja grossa ou de polpa. A amostra original é analisada pelo laboratório primário e a amostra duplicada pelo laboratório secundário. As amostras de controle são utilizadas para avaliar a precisão do laboratório primário, juntamente com padrões e CRMS. Vamos falar sobre a avaliação da contaminação e o limite de detecção. Para avaliar a contaminação, trabalha-se com as amostras em branco, que não devem superar de 3 a 5 vezes o limite de detecção prático. Este é o nível mais baixo de concentração ou quantidade de um analito que pode ser detectado de maneira confiável e quantificado com precisão em uma análise. Às vezes, 3 vezes o limite de detecção é muito exigente, por isso deve-se considerar o impacto em relação ao limiar econômico. Depois, para avaliar o limite de detecção, é importante lembrar que ele é avaliado através de duplicatas de polpa por meio do gráfico de diferença relativa absoluta, ARD, na sigla em inglês. O limite de detecção prático é a lei na qual a ARD supera 100%. Para avaliar a precisão, deve-se ter em mente que é um parâmetro qualitativo, ou seja, pode ser avaliado como baixo, alto ou aceitável. Isso é avaliado através de duplicatas, e as ferramentas para isso são gráficos de mínimo-máximo, gráficos de diferença relativa absoluta, onde a RD é um parâmetro quantitativo e, em terceiro lugar, com variância de amostragem, outro parâmetro quantitativo. Uma precisão aceitável deve ser inferior a 10% de falha avaliada pela RD. Para duplicatas de campo, amostras gêmeas, o limite de RD é de 30%, para duplicatas grossas é de 20% e para duplicatas de polpa, 10%. Por último, para avaliar a exatidão é importante entender a diferença com o viés. Enquanto a exatidão é um parâmetro qualitativo, ou seja, pode ser avaliada como baixa, alta e aceitável, o viés é um parâmetro quantitativo que pode ser medido em porcentagem em relação à referência, onde esta referência é um padrão do laboratório secundário. A exatidão é avaliada através de padrões e amostras de controle por meio de gráficos de controle padrão, ajuste de amostra de controle RMA e teste pareado.
A exatidão é boa se o viés for menor que 5%, questionável se estiver entre 5 e 10%, e inaceitável se o viés for maior que 10%. Com este capítulo, encerramos o tema de QA/QC em geologia, sua importância e o que é necessário prestar atenção para garantir a melhor qualidade dos dados. No próximo capítulo, iniciaremos uma série focada nos diferentes tipos de depósitos minerais e nos aspectos críticos de cada um ao realizar estudos. Convidamos vocês a ficarem atentos ao nosso próximo capítulo, onde continuaremos conversando e aprendendo mais sobre o setor geominero metalúrgico no Chile e no mundo.